palestrinos e palestrinas, CEP Mil Grau na área para mais um vídeo. E vamos só reagir aqui à goleada, né? A sonora goleada que o Flamengo levou e debater algumas coisas que entram em questão, que na minha opinião culminam nesse resultado desastroso do Flamengo, né? Uma deles é a soberba, né? Que ele sempre tem. E aí eu explico um pouquinho depois. Vamos dar uma olhadinha aqui. Programa aqui Canelada aqui da Jovem Pan. Eles sempre fazem os pós-jogos, né? Em dias de jogos, e uma certa irreverência, às vezes alguma coisa mais desigual eles comentam, enfim. Eles estão aí para isso e ganham para isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui na resenha que foi feita agora há pouco nesse programa Canelada. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para o canal do Canelada da Jovem Pan Esportes, beleza? Boa noite, amigos do Canelada. Agora quem tá do outro lado, o torcedor do Flamengo, deve responder. Boa noite pra quem? Péssima noite. É verdade. Que cacetada, que atropelo do Bragantino pra cima do Flamengo. 4-0 em Bragança Paulista, e poderia ter sido mais pelo que foi o jogo. Bragantino massacrou o Flamengo sem vibração, sem vontade. Pior desempenho dos times que retornaram da data FIFA por parte do Flamengo, e o melhor desempenho, sem dúvidas, do lado do Bragantino. Estamos começando o Canelada. Coloca na carinha do Flávio Prado. Olha como ele chegou feliz aqui no estúdio. E a gente está tentando conectar o pilhado, o Rodrigo Viga. Chegou feliz pra caramba o Flávio Prado, com o Fábio Piperno, Fausto Favara, Bruno Prado. Flávio Prado, a atuação do Flamengo hoje desastrosa. Que cacetada, Flávio. Boa noite. Boa noite. Que coisa. Virou Coringa agora, virou Coringa. Eu estou sem condições de começar os comentários. Eu passo para os amigos. Eu só lembro de uma frase de um rapaz que trabalhava há muito tempo, né, comigo lá no meu começo de carreira. E quando acontecia algumas coisas assim, ele olhava para mim e falava assim: seu Flávio, satisfeitíssimo. Então, eu lembrei dele hoje. Satisfeitíssimo. E sempre no momento que maravilha, que a gente precisa do pilhado. Pois é, que coisa, né? Pilhado. Hoje, mais do que nunca, chupa pilhado, hein? Não. Eu quero dar aqui a minha solidariedade ao pilhado. Claro, pô, Flávio, e a discussão hoje? O Grêmio ultrapassa o Flamengo. Aí vem a gremista. Hoje vai ser a madrugada inteira de discussão. Pois é. Mas eu quero deixar aqui minha solidariedade, jogar o manto da minha solidariedade ao nosso querido pilhado, porque o ano passado foi 3-0. E aí ele falou: isso não vai ficar assim. Realmente não ficou. Aumentou, né? Então, de novo. Já mandei mensagem pro Rodrigo Viga também. A gente só tá começando aqui com Canelada. Sou eu, não análise, atento, eu dou um gato pra você. Fábio Piperno, você que comentou esse jogo ao lado do Fausto Favara, do Guilherme Silva. Que atropelo, hein, Piperno? 4-0 pro Bragantino. O torcedor do Flamengo não esperava esse tipo de atuação, né? Muito se falava antes do jogo. É hoje, o Flamengo precisa vencer para encostar no Palmeiras. Perdeu a oportunidade e ainda levou uma cacetada. Piperno, boa noite. Boa noite a todos. Claro que o mundo está perplexo. Ninguém acreditava, ninguém poderia imaginar que esse jogo fosse ter um resultado como esse. O Flamengo vinha de uma boa sequência. Mas foi um Flamengo desastroso, do goleiro ao ponto esquerda, como se dizia antigamente, passando pela comissão técnica. O Sampaoli hoje foi um Sampaoli de seleção argentina. O pior trabalho da carreira dele. O Bragantino, cada vez mais bem dirigido por um técnico muito competente, já falamos sobre ele aqui. Pedro Caixinha, por exemplo, ele foi vice de Conca Champions, lá com o Santos Laguna, que era um time mediano apenas. E, veja, fez dois jogos muito bons contra o Palmeiras no Campeonato Paulista Brasileiro, jogos aqui em São Paulo. É um time que vem evoluindo e só não está jogando em melhor nível porque tem 12 desfalques. Perdeu muitos jogadores com lesões sérias, né? Alguns talvez nem voltem mais esse ano. Então, um time que teve muitos problemas em relação a isso. Agora, hoje, acertou uma partida memorável contra um Flamengo que fez cair um mito. Provando que, aliás, o São Paulo estava correto lá atrás. Não, o Flamengo não pode mais pensar em jogar
com a mesma formatação, usando tal quarteto dos seus momentos de glória desse passado recente. Gerson e mais um volante, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, não dão conta mais de um jogo em alta intensidade. O Flamengo voltou em marcha lenta depois da data FIFA. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bruno, 4-0 Bragantino, Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É uma pancada enorme que o Flamengo tomou, né? Claro que não era o resultado esperado. O jogo em Bragança é sempre difícil, né? E o Flamengo, ele tem um histórico bem ruim lá em Bragança e ninguém vai lá e ganha fácil o jogo do Bragantino. É normal perder ponto lá, mas eu não esperava um atropelamento desse, né? Foi realmente um resultado merecido, né? Não foi só aquela coisa, os caras chutaram 5 bolas e fizeram 4 gols. Não, foi do início ao fim, um domínio total do Bragantino, intensidade altíssima. A esse ponto realmente que o Piperno falou, da questão da intensidade de um time que acelera, que marca mais forte. Em alguns momentos da temporada o Flamengo teve dificuldade contra esse tipo de adversário. Vinha numa sequência de 10 jogos sem perder. Nem todos os jogos foram bons, mas era um time que pelo menos estava competindo mais, né? Parar por aqui, que já dá pra gente fazer uma análise muito boa sobre isso. O Piperno aí falou, né? E tem um ponto muito crucial aqui, que é a questão da invencibilidade que o Flamengo vinha, né? 10 jogos, já vinha conseguindo um padrão de jogo, isso é fato, né? E aí é onde é que surge o primeiro problema, na minha humilde opinião, que é o quê? A soberba por meio dos torcedores do Flamengo, né? O Flamengo ele não pode dar indícios que está melhorando, que já vem torcedores com a soberba, dizendo que não perde mais para ninguém. Influenciadores fazem isso, claro, para ganhar engajamento também, só que eu acho que quando você tem compromisso com o público, como eu tenho aqui com você, você tem que ponderar algumas palavras que você diz, algumas opiniões que você fala, né? E, na minha opinião, torcedores do Flamengo estacionaram lá em 2019, naquele fantástico time de Jorge Jesus, e eles acham que todo ano, alguma hora, vai voltar aquele time. Então, quando eles passam em 2, 3, 4, 5 jogos sem perder, eles acham que aquilo ali é o melhor dos mundos, que não perde mais para ninguém. Real Madrid, sua hora vai chegar, pode esperar que sua hora vai chegar. E não perde mais. Eu ouvi muito isso, né? Claro que eu não vou colocar aqui, mas eu posso fazer um vídeo só colocando as pessoas que eu vi nas redes sociais dizendo que agora o Flamengo voltou, que ninguém segura, estamos sampaolizados, né? E São Paulo começou um trabalho agora. São Paulo é um cara que não tem tanto sucesso por onde passa, tem mais problemas do que sucesso. Então, 10 jogos não é parâmetro para você discernir um time para um restante de temporada, na minha opinião, tá? O cara chegou 10 jogos, estava sem perder, né? 6 vitórias e 4 empates, mas muitos desses jogos, talvez mais da metade, o Flamengo não jogando tão bem, né? Mas aí com aquele padrão de jogo, lá pressionava. Contra o Grêmio, por exemplo, foi 3-0 para o Flamengo. O Bruno Henrique voltou a fazer gol, né? Eu sou muito fã do Bruno Henrique, né? Eu acho que ele é um cara bem humilde, um cara que até destoa um pouco de outros jogadores do Flamengo nesse quesito, mas parabéns para ele, voltou fazendo gol, né? Da lesão séria que ele teve. Mas foi 3-0. E, incrivelmente, o Grêmio jogando melhor. O Grêmio perdendo gol, o Suárez chutando uma bola que bateu nas 2 traves e não entrou, a bola saiu. E o Flamengo fez 3-0, que não foi condizente com o jogo, né? E aí entra novamente a soberba flamenguista, né? Eu ouvi dizendo que o foco do Flamengo se tornou o Palmeiras desde a final da Libertadores. Porque quando eles falam no Campeonato Brasileiro, eles falam assim, vamos encostar no Palmeiras. Só que o Palmeiras é vice-líder, entendeu? O pensamento tem que ser de chegar na liderança. Vamos diminuir a diferença para o Botafogo, vamos chegar na liderança, seria o mais correto a se fazer. Como o Palmeiras pensa. O Palmeiras pensa em ganhando jogos, inclusive vai pegar o Botafogo agora, para tentar diminuir a diferença e futuramente conseguir essa liderança, tá? Mas o foco do Flamengo é isso aí, Palmeiras, vamos chegar no Palmeiras, a gente tem que ganhar do Palmeiras, o Palmeiras não presta, o Abel faz isso. Será que essa derrota foi culpa do Abel também? Porque tudo agora é culpa do Abel, né? E os 4-0, por mais que seja uma surpresa, realmente foi, pelo que o Flamengo vinha produzindo, só mostra isso que eu estou falando. A soberba, a falta de concentração, de achar que quando engrenar ninguém ganha mais, que vai entrar em campo e vai fazer gol a qualquer momento, e não é bem assim. Do outro lado também tem 11 jogadores que querem o mesmo objetivo que você. Você tem que entrar sempre com respeito
para você não levar uma sapatada dessa que você levou hoje, de 4-0, né? Isso é a minha opinião, não sei o que vocês acham, né? No mais, se inscreve aqui no meu canal, deixa aquele like para fortalecer, né? Eu sempre peço aqui, comenta bastante, que eu sempre debato aqui com vocês nos comentários, né? Comenta o que vocês acham, se vocês concordam ou se não concordam, tá dentro do contexto isso. Isso aqui foi uma pequena análise da Jovem Pan aqui, vou deixar a descrição também, na descrição aqui do vídeo também o link para o Canelada FC, né? Que é um programa aqui da Jovem Pan. Vão lá, sigam eles também. E sigam aqui o 7º Grau bastante e deixem seus comentários, beleza? No mais, avante palestra. Valeu!